Embora existam evidências da presença de italianos no Brasil antes do século XIX, considera-se que o maior fluxo migratório deles tenha se iniciado a partir da década de 80 de 1800. Estima-se que de 1884 a 1933 tenham entrado aproximadamente 1.400.000 italianos no país, um número expressivamente maior que o das demais nacionalidades para o mesmo período. Mas entender como o Brasil se tornou o terceiro destino mais procurado pelos imigrantes europeus requer uma análise aprofundada em eventos externos e internos que ocorriam nesta época. No final do século XVIII e início do século XIX, a Inglaterra passava por um processo de transformação em seu modo de produção. A chamada Revolução Industrial modificava as relações sociais e de trabalho na Europa. De dentro das fábricas, a mão de obra assalariada passava a ser vista também como potencial consumidora de produtos, e um grande ecossistema do capitalismo ia se formando. A essa altura, um coro ao redor do mundo se levantava em favor da substituição da mão de obra escrava pela assalariada. A Inglaterra, que havia abolido o uso do trabalho escravo em suas colônias, começou a pressionar as demais nações, em parte porque seus produtos estavam concorrendo em desvantagem com os outros. Enquanto isso, no Brasil, o café se tornava a nova solução para a crise econômica enfrentada após a independência, e a manutenção deste modo de produção agrário e exportador era totalmente dependente do sistema escravista. Em 1810, pouco depois da chegada da família real portuguesa, o Brasil já havia firmado com a Inglaterra o Tratado de Aliança e Amizade, que previa a extinção lenta e gradativa do tráfico de escravos. No entanto, mesmo sendo renovado por diversas vezes, ele nunca foi de fato respeitado. Somente em 1850, após muita pressão externa e discussões no nosso parlamento, a lei que extinguia definitivamente o tráfico negreiro foi aprovada. A partir daí, alguns fazendeiros iniciam as primeiras tentativas de introdução de imigrantes europeus para o trabalho nos cafezais. Com as ideias abolicionistas se espalhando cada vez mais pelo país, a pressão interna também passa a estimular a criação de medidas que visavam extinguir gradativamente o uso do trabalho escravo. E em 1888, finalmente ele é proibido de vez no Brasil. A partir dessa época, a entrada de imigrantes europeus aumenta consideravelmente no país. Os italianos, que por sua vez sentiam em sua terra natal as consequências econômicas de seguidas guerras, chegaram aqui para substituir a mão de obra escrava nas lavouras de café. O destino principal deles eram as fazendas de São Paulo, estado que desde o início de 1880 criava políticas de incentivo à imigração. A maioria das famílias vendia tudo o que possuíam na Itália, para enfrentar uma insalubre viagem de navio que poderia durar mais de um mês. Embora o sistema de parcerias tenha sido substituído pelos contratos de trabalho, não eram raros os relatos sobre as péssimas condições dos imigrantes nas fazendas. Muitos deles trabalhavam meses somente para pagar os custos da viagem, prática que precisou da intervenção do governo da Itália para que deixasse de ocorrer. Nas fazendas, já alocados com suas famílias, as abusivas relações de trabalho entre eles e os proprietários de terras colocavam-os em regime de semi-escravidão. A evasão de várias famílias de trabalhadores italianos passou a ser constante. Os que não conseguiam voltar à sua terra natal migravam para outras regiões do país. Mas uma quantidade significativa deles acabou mesmo indo para os centros urbanos de São Paulo. Lá foram de extrema importância para o desenvolvimento do comércio da capital. Serviram também de mão de obra nas fábricas que se espalhavam por São Paulo, estando diretamente ligados ao surgimento de alguns bairros paulistas no século XX. Com o tempo, organizaram-se em associações e puderam criar um senso de comunidade mesmo estando longe de sua terra natal. E alguns chegaram a prosperar economicamente, fazendo parte do importante grupo de grandes comerciantes do Brasil.
A partir do século XX, o fluxo migratório de italianos para cá diminuiu consideravelmente. Em um primeiro momento, o próprio governo da Itália criou medidas que dificultavam a saída deles do país. Já no governo de Getúlio Vargas, a lei das cotas de imigração contribuiu ainda mais para esta queda. Após a Segunda Guerra Mundial, o fenômeno migratório vai se reduzindo gradativamente, até que se torna quase inexpressivo nas décadas subsequentes. A entrada dos italianos no Brasil teve grande influência nos nossos costumes, hábitos alimentares, técnicas agrícolas empregadas nas fazendas e até mesmo no nosso modo de falar. E é inegável o legado cultural que este grupo deixou para a formação do nosso país.